Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Caros confrades redentoristas, aqui presentes, queridos seminaristas da comunidade vocacional Santo Afonso, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube Paróquia da Glória, estamos celebrando hoje o 4º domingo da Quaresma, que é chamado de Domingo da Alegria, porque se aproxima a grande festa, a maior festa para nós católicos, que é a celebração da morte e da ressurreição, o mistério da redenção de Cristo. A alegria invade o nosso coração, porque toda essa preparação que fazemos nesse tempo da Quaresma vai nos levar, inevitavelmente, a proclamar que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Mas para chegar lá, é necessário que escutemos bem os apelos da Quaresma, de conversão, de mudança de vida, de metanoia, mudança de mentalidade. Quaresma, além de ser um tempo litúrgico, é uma dimensão da vida humana, porque todos nós somos chamados a constantemente avaliar nossos caminhos, a revisar nossas atitudes, a crescer, a melhorar. Quaresma é um grito contra toda acomodação, contra todo comodismo, contra toda postura de quem quer ficar na sua zona de conforto, sem dar vez ao crescimento e à vida nova. Quaresma é um grande clamor contra toda mediocridade, de quem se contenta com aquilo que já conquistou e tem medo de avançar, medo do futuro, medo de crescer, medo de ser melhor. Por isso, celebrar esse 4º domingo da Quaresma nos fortalece nesse apelo de que somos frágeis, de que não estamos prontos, de que não somos perfeitos, precisamos caminhar. Você deve perceber que o roxo da Quaresma deu lugar ao branco. É porque nós, missionários redentoristas, estamos celebrando hoje
o final, o encerramento do ano clementino, ou seja, os 200 anos da morte de São Clemente Maria Hofbauer, 1820-2020. Amanhã, dia 15 de março, nós comemoraremos em todo o mundo a memória de São Clemente Maria Hofbauer, que é considerado o segundo fundador da congregação redentorista, já que Santo Afonso, ao fundar, havia apenas casas na Itália. Foi Clemente quem levou a congregação redentorista para além dos Alpes, para Viena, para Varsóvia, de onde ela se espalhou pelo mundo todo, chegando inclusive aqui no Brasil. As leituras desse quarto domingo da Quaresma chamam a nossa atenção para essa mudança que Clemente viveu e que nós somos chamados a viver também. A primeira leitura é do livro das Crônicas, e o autor faz uma anamnese, uma memória de fatos acontecidos com o povo de Deus. Primeiro, o povo que foi libertado do Egito, como sinal de grande amor e proteção de Deus. Depois, a infidelidade do povo, que começa a cometer idolatria, abandonando o Deus Javé, adorando ídolos, desprezando as palavras de Deus, zombando dos enviados de Deus. A consequência desse afastamento de Deus, desse pecado, é que Nabucodonosor invade o povo de Israel, destrói as cidades e leva cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada. E o povo vive um tempo de escravidão novamente, de opressão, porque foi infiel à voz do Senhor, porque desobedeceu a palavra do Senhor, porque se fechou no pecado. E um terceiro momento é quando Ciro, rei da Pérsia, que invade a Babilônia, que se torna então um novo rei, é usado por Deus e permite que esse povo que estava escravizado lá na Babilônia, exilado, pudesse voltar para Jerusalém novamente, reconstruir a cidade, retomar o seu caminho. O que aprendemos desse texto? Que toda vez que nos fechamos no egoísmo e na autossuficiência, bloqueamos a graça de Deus no coração. E esse bloqueio nos leva ao mal. Veja bem, às vezes no linguajar comum, temos costume de dizer assim: foi castigo de Deus. Lógico que essa palavra não está correta. Deus é amor, Deus não castiga. O que nós chamamos castigo não é nada mais do que consequência de nossas escolhas, não é nada mais do que consequência das nossas decisões, como no caso do povo de Deus, no livro das Crônicas hoje. Esse povo persegue os enviados de Deus, comete idolatria, se afasta da palavra. Ora, toda vez que nós também, eu e você, nos afastamos de Deus, nós entramos na espiral do ódio, da violência, da maldade, do pecado, do egoísmo, do individualismo, do orgulho, da maldade. Ora, essa espiral de morte só pode gerar morte, não vai gerar vida para ninguém. Por isso vem o sofrimento, a dor, a doença, por isso vem todos os impedimentos ao crescimento, como consequência de nossas atitudes. Um exemplo que podemos ver em nosso tempo hoje, em que vivemos já há um ano a pandemia do coronavírus. Recebemos todos os dias notícias. São mais de 270 mil mortos no Brasil. A morte cada vez mais se aproxima de nós. As UTIs estão superlotadas.
Os hospitais já não têm mais leitos, falta até oxigênio. E, no entanto, apesar de toda essa situação catastrófica que salta aos nossos olhos, quantas pessoas em nosso país ainda fazem campanha contra máscaras, criticam o isolamento social, vivem aglomerados, insistem nas festas clandestinas, ou seja, uma falta de consciência do comum, do social, da comunidade, uma falta de consciência da vida. É olhar os projetos pessoais, o prazer pessoal, e simplesmente abandonar as necessidades que o povo brasileiro tem nesse momento. Os infectologistas todos são unânimes em dizer da importância de medidas que possam fortalecer esse distanciamento social, e muitas cidades pelo Brasil afora estão tomando. Mesmo assim, encontramos tanta resistência. É lógico que essas medidas trazem prejuízo a tanta gente, também a igreja. Também nós da igreja somos prejudicados. Não era bem melhor que uma missa dessa tivesse a igreja cheia, tantas pessoas aqui? Lógico. Isso também influi no dízimo, nas contribuições, nas ofertas, como influi no comércio, nas empresas. Mas é um sacrifício que todos nós, nesse momento, somos chamados a assumir, em função de um bem maior, que é a vida humana. A segunda leitura da carta aos Efésios nos diz que Deus é rico em misericórdia. Isso, misericórdia. Deus está sempre de coração aberto para nos acolher de novo, arrependidos, mudados, transformados, para voltar ao dinamismo da vida, do amor, da virtude. E o autor da carta faz questão de dizer que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Ela não vem de nós, mas é dom de Deus, fortalecendo a nossa consciência de que a salvação não é uma conquista humana. Não sou eu que me salvo, não sou eu que conquisto a minha salvação, ela é dom de Deus para mim. A mim cabe acolher esta salvação e viver esta salvação com as escolhas e decisões que vou fazendo na vida, a favor do amor, da paz, do perdão, da solidariedade. No Evangelho, um trecho do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que tinha um cargo importante entre os judeus, e foi procurar Jesus à noite, escondido, com medo da repercussão. E Jesus instrui Nicodemos. O texto que escutamos hoje é uma parte desse diálogo, quando Jesus se refere a um fato do Antigo Testamento. Como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. O povo de Deus no Antigo Testamento começou a reclamar, a lamentar-se no deserto, falta de pão, falta de água, com saudade das cebolas do Egito, do passado, da escravidão. Deus então envia serpentes venenosas, que vão picando o povo, e muita gente começou a morrer. Na verdade, o veneno era a lamentação, a murmuração, o fechamento à graça de Deus. Moisés então clama pelo povo, e Deus pede que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, bem no alto, e todos que contemplavam aquela serpente de bronze eram curados. É um sinal do que vai acontecer com Jesus. Ele também é levado na cruz. À medida que nós contemplamos o nosso Salvador, as chagas, nós somos curados, transformados, renovados. Não é um contemplar apenas de olhar,
é um contemplar de aderir, de acolher, de seguir, é um contemplar de sermos discípulos missionários dele. Hoje não é mais uma serpente de bronze, é o próprio Jesus que do alto da cruz nos salva, nos redime, nos liberta. E o texto chega a dizer que Deus amou tanto, veja, podia dizer Deus amou o mundo, não, Deus amou tanto, ou seja, com o maior amor que se pode ter, que deu seu Filho unigênito. Para quê? Qual a razão de Jesus ter vindo ao mundo? Para que não morra todo o que nele crer, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, Deus não se cansa de perdoar e de salvar. A vinda de Jesus ao mundo, trazendo o reino de Deus, não tem outra finalidade senão nos trazer a salvação, a libertação de todos os males. Quanto mais nós construímos esse reino de Deus, quanto mais nos abrimos a uma experiência de Deus, entramos na espiral da vida: solidariedade, perdão, amor, caridade, justiça. E assim as consequências também serão vida. Quem nele crê não é condenado, quem não crê já está condenado. Porque quem não crê se afasta da graça, se afasta dos valores, das virtudes, do projeto de vida que Jesus vem trazer para nós. Esse quarto domingo da Quaresma nos convida a viver na luz. Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Luz é o projeto de Deus para nós. Trevas é o projeto do antirreino, de morte. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Ao longo da semana, faça uma revisão de vida e procure perceber os sinais de morte que ainda existem na sua vida, os sinais de trevas, de escuridão que ainda existem na sua vida, em seu casamento, em sua família, em seu namoro, em seu local de trabalho, em sua vida cristã, na convivência com os amigos e vizinhos. E ao enxergar, tome a atitude de deixar-se iluminar pela luz de Deus. Um exemplo muito bonito, muito forte que nós temos, São Clemente Maria Hofbauer, cuja foto está aqui ao meu lado. São Clemente nasceu na República Tcheca no dia 26 de dezembro de 1751. Era o 9º filho de 12 que seus pais tiveram. Ele não nasceu com esse nome, seu nome de batismo foi João. Perdeu o pai bem cedo. Contam os historiadores que sua mãe pegou um crucifixo, chamou o pequeno João e disse para ele: a partir de agora esse é o seu pai. Ou seja, a partir de agora aqui está a sua luz, João. João já tinha desejo de ser um sacerdote, mas não tinha condições de pagar os seus estudos. Foi seguir a profissão do pai, padeiro, em um mosteiro. Ali ele começou a exercer, o seu primeiro trabalho, que era o mesmo do seu pai. Um tempo depois, João se torna eremita, ou seja, vai viver isolado, no trabalho e na oração, buscando crescimento espiritual, buscando uma experiência de Deus mais profunda. É aí que ele recebe o nome de Clemente Maria, quando se torna eremita. E ele vive essa experiência como eremita durante muitos anos. Até que, a pedido da mãe, volta para casa, vai novamente trabalhar como padeiro, numa grande padaria de Viena, e 2 senhoras se encantam com ele e se oferecem para pagar os seus estudos. É quando então ele entra na Universidade de Viena e começa seus estudos. Um dia, com seu amigo Tadeu, vão até Roma. Contam que combinaram os dois. A primeira igreja que bateram os sinos, a primeira igreja que chamaram os fiéis, é para lá que nós vamos.
E foi justamente a igreja dos missionários redentoristas, onde os dois se apresentaram para serem missionários, foram acolhidos, fizeram noviciado, foram ordenados sacerdotes. E aqui vem uma mudança forte na vida de Clemente. O superior geral designou que eles fossem para Viena, levando para lá a congregação redentorista. Clemente tem essa vocação de desbravador, aquele que abre caminhos, aquele que cria o novo. Mas não foi possível ficar em Viena, era um tempo de muitas perseguições políticas. Vão para Varsóvia, onde ficam na igreja de São Bento. A religião católica estava bem decadente. Varsóvia naquele momento tinha cerca de 124 mil habitantes, mas uma religião muito fragilizada. E durante os 20 anos que Clemente fica nessa igreja, ele tem um intenso trabalho, tanto religioso como social. A igreja se torna um verdadeiro caminho de fé. Ao longo de todo o dia, celebrações religiosas, atos religiosos. Para termos uma ideia, chegaram a haver 21 padres, 7 irmãos. Veja que Clemente chegou sozinho com o seu amigo Tadeu. Afinal, já havia 21 padres e 7 irmãos que foram formados lá. Para a gente ver o dinamismo pastoral desse homem, Clemente Maria Hofbauer. Eram celebrações, catequese para o povo, além de um intenso trabalho social, especialmente para os menores abandonados, para os órfãos. Mas Clemente sempre se defrontou com a dificuldade, com a perseguição. Lá mesmo em Varsóvia, seja do governo, seja dos colegas padres, até que ele é obrigado a abandonar essa igreja, vai então para Viena. Lá se torna capelão das irmãs Ursulinas e começa também um grande trabalho, também de evangelização. Em Viena, Clemente fica durante 13 anos, também a todo momento perseguido pelos governantes. Era um momento de grande turbulência na Europa, e ele não tem a alegria de ver a aprovação da congregação ali em Viena. Só quando morre é que chega a aprovação. De Clemente aprendemos a coragem para desbravar novos caminhos. De Clemente aprendemos a criatividade missionária, não a pastoral da conservação, não a pastoral da repetição das coisas, mas uma leitura da realidade e uma resposta pastoral a partir das necessidades da realidade do povo que está ali. De Clemente aprendemos a resiliência, a coragem diante dos fracassos. Muitas portas se fecharam, muitas dificuldades ele enfrentou, jamais desanimou, jamais pensou em voltar. Onde Clemente encontrava a força para essa resiliência? Na sua vida de oração, na sua vida interior, na sua experiência com Deus. Que São Clemente Maria Hofbauer, nesse tempo em que a congregação redentorista vive um processo de reestruturação, possa inspirar a todos nós redentoristas, para que nós também sejamos missionários corajosos, intrépidos, entusiasmados, trabalhadores, zelosos, não nos deixando vencer pelas resistências e dificuldades, mas tendo profunda criatividade missionária para responder aos apelos do nosso tempo. Viva São Clemente, viva a congregação redentorista, viva todos aqueles que procuram seguir com coragem o Cristo Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.